Então essa terra era habitada por povos descendentes, provavelmente, de Canaã, filho de Cã. Você veja Gênesis 10, 15 e 20. Então a Bíblia menciona aí pelo menos 7 raças que habitavam essas terras: os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os gigazeus, os heteus, os heveus e os jebuseus. Todos esses povos ocupavam aí essa terra de Canaã. A cidade de Gibeão, esse território de Gibeão, ele ficava então à distância de mais ou menos 5 milhas ao noroeste de Jerusalém, aproximadamente aí 10 quilômetros, né? E estava edificada aí sobre um pequeno monte isolado e oblongo, no meio de uma rica planície de terreno elevado, a terra de Benjamim. Uma das cidades principais dos heveus era então Gibeão. Os seus habitantes fizeram uma aliança com Josué, como está narrado aí no capítulo 9 de Josué, versículo 3 até o versículo 17. Por haver feito essa aliança, nós sabemos então que a cidade foi atacada pelos cananeus, mas foi socorrida por Josué. Você pode ver isso no capítulo 10 de Josué, e nós vamos estudar sobre isso mais tarde. Isso aí aconteceu por volta de 1422, o que nós vamos falar hoje dentro aí desse capítulo de número 9 de Josué. Bom, se Gibeão pertencia ao povo de heveus, quem são esses heveus? Então, os heveus aí é o nome de uma das raças residentes em Canaã antes da conquista da terra pelos hebreus. Formavam diversas comunidades. Uma dessas cidades era chamada Siquém, lá no tempo de Jacó, né? Em Gênesis 33, 18. E você pode ver também Gênesis 34, 2 falando sobre isso, e fala dos seus descendentes, que eles exerciam influência naquela cidade muito tempo depois, na época de Josué. E nós vamos ver isso então hoje sobre Josué, capítulo 9, versículo 28. Outro grupo habitou em Gabaon e suas vizinhanças. Possuíam um grande estabelecimento, talvez o principal das raízes do Líbano, desde o Monte Hermon até a entrada de Amate. Você pode ver Josué 11:3, Juízes 3:3. Nessa região possuía então aldeias ainda nos dias de Davi, e você pode ver 2 Samuel 24:7. Salomão exigiu deles e dos demais que permaneceram em Canaã depois da conquista, prestassem serviço então como operário nas grandes obras ali que foram executadas no tempo de Salomão. Você pode ver 1 de Reis, no capítulo 9, do versículo 20 ao versículo 22. Podemos ver também que no tempo aí de Josué, o vestuário principal aí dos hebreus, daqueles povos que haviam por ali, eram formados então de uma túnica, né? Um manto, uma capa, um cinto do manto. O sapato aí era uma sandália confeccionada de couro ou então de pano. O cajado, que usavam sempre, principalmente aí os chefes de família, tinham também um anel sinete, e tinham também as filactérias, que eram marcas na roupa, né? Usavam também um turbante e também calções. Parece que aí foram usados calções pela primeira vez pelos sacerdotes. Você veja Êxodo 28, 42, 39, 28, Levítico 6, 11. E, pelo que nós podemos subentender, passou então os homens todos a usarem esse tipo de calção de linho por debaixo então das suas túnicas e dos seus mantos. E a principal lição que nós devemos aprender então do que nós estamos estudando hoje é que nós devemos sempre orar ao Senhor, sempre consultando ao Senhor. Então, em primeiro lugar, quando nós vamos fazer alguma coisa, tomar alguma decisão, devemos consultar o Senhor. Se Ele disser sim, que seja sim, e se Ele disser não, então é porque não. Nós devemos ser obedientes para que nós não passemos por dificuldades, não tenhamos consequências sérias, né, devido à nossa precipitação, devido à nossa imprudência. Então, sempre obedecer ao Senhor. Então, nós sabemos que nessa época aí, Josué e o povo de Israel estavam em plena campanha, começaram a ferindo o norte de Canaã, a partir do sul. Atravessaram o rio Jordão e
começaram então a tomar toda aquela terra de Canaã, e a partir do momento que dominaram a cidade de Ai, aquelas tribos que haviam ali, aqueles povos que moravam ali, começaram então a fazer uma confederação. Aí se reuniram, né? Sempre assim os inimigos do povo de Deus sempre se reúnem, sempre estão de comum acordo quando se é para atacar o povo de Deus. Fizeram então ali uma união entre aqueles povos que eram inimigos antes. E sempre aconteceu e sempre vai acontecer. No tempo de Jesus, os inimigos também se ajuntaram para poderem destruir Jesus, para poderem pregar Jesus na cruz. No tempo de Paulo, os inimigos também estavam unidos contra Paulo. Então, no tempo da igreja, os apóstolos, sempre nós vamos ver que os inimigos se unem para tentar destruir a igreja. E assim, ali estava o povo de Deus e os inimigos se uniram, né, para destruir aquele povo, para impedi-los de tomar posse das promessas que Deus havia então feito a eles. Aí nós vamos ver então que os heveus, podemos chamá-los aí de horitas ou urrianos, né, também, eles eram aí de Gibeão, ou Egide, ou Elgibe, e estavam situados então apenas aí 11 quilômetros ao sul de Betel, e ficaram tão apavorados em face do que acontecera a Jericó e a Ai. Sabiam agora da travessia do Mar Vermelho, sabiam de tantos detalhes daquele povo, e ficaram com muito medo. E já não era mais apenas um medo, estavam apavorados, sabendo que Israel iria invadir toda aquela terra e eles iriam então morrer. Então o que eles fizeram? Tramaram fazer alguma coisa para que não morressem. Poderia acontecer qualquer coisa, menos que eles morressem. Apesar de ser um povo valente, guerreiro, que nós vamos ver, isso está registrado na Bíblia, mas eles sabiam que iam ser derrotados. Então, eles fizeram aí um ardil, né? Armaram então aí um plano para que não morressem. E decidiram então que seria o seguinte: eles se disfarçariam de viajantes, como se fossem viajantes que estivessem vindo de muito longe, e quando chegaram então, disfarçados, a Gilgal, onde estava o acampamento dos israelitas, né? Josué com todo Israel estavam acampados ali, a tenda da congregação no meio ali das tribos, como era costume, como era a ordem do Senhor, e eles chegaram ali então, como se estivessem vindo de um lugar muito longe, como se estivessem andando há muito tempo, e apresentaram ali ilusões, apresentaram ali disfarces, né? Estavam disfarçados então de viajantes de um país muito longe e que estavam muito cansados, e traziam odres de vinho que eram feitos de couro, né, de animal. Odres, eles estavam velhos, rotos, se rasgando já. Seus sapatos, as sandálias estavam bem velhas, gastas, com as tiras soltando. As roupas estavam ali bem velhas. Fizeram de tudo então para se disfarçarem, como se estivessem vindo de muito longe. Chegaram e se apresentaram então a Josué, dizendo que estavam vindo de um país muito longe, estavam muito cansados, desgastados, mas ouviram falar desse Deus poderoso de Josué e dos israelitas, e que queriam fazer então aliança com esse povo, porque estavam admirados desse Deus maravilhoso. Então eles chegaram com engano e com bajulação até Josué e Israel. Então Josué, sem consultar o povo, chama os príncipes, então, todos reunidos, se apiedam daquele povo. Ficam até com dó daquele povo, cansaço, vendo ali a situação que estavam. Os pães estavam borolentos, já velhos, mofando já.
como se eles tivessem realmente vindo de longe. Olharam para as suas roupas, olharam para o seu jeito e então tiveram até piedade deles e resolveram então ajudá-los, resolveram fazer aliança com eles. Se Josué fosse consultar o Senhor teria revelado para ele quem eram os gibeonitas na realidade, né? E eles então dominariam os gibeonitas e expulsariam os gibeonitas da sua terra. Mas ninguém consultou a Deus, nem Josué e nem ninguém. Não perguntaram nem para o sacerdote Eleazar.